Nessa aula nós vamos estudar a diferença entre expressões que são ditas em linguagem natural, que é a nossa linguagem falada ou escrita, e as mesmas expressões quando são representadas na linguagem da lógica matemática. Lembrando a você que cada vídeo do nosso curso traz no final, na sua descrição, links para as próximas aulas e também para aulas anteriores, que é para o caso de você ter perdido alguma informação. O que nós chamamos de linguagem natural é a linguagem que nós humanos utilizamos, seja ela falada ou escrita, ou em qualquer língua que você imaginar. Pode ser português, alemão, francês, espanhol, não importa. Isso é o que a gente chama de linguagem natural. E um problema que ocorre com a linguagem natural é que muitas vezes uma ideia é entendida de forma incorreta em linguagem natural. Vamos ver um exemplo disso. Imagine uma conversa entre esposa e o marido, e a esposa pergunta para o marido: como é que eu fiquei com esse vestido azul? E o marido inocentemente responde: eu sempre acho que você fica linda de vermelho. E a esposa aborrecida diz: quer dizer que eu fico feia de azul? Então você observa que esse tipo de conversa, não exatamente com essas palavras, mas é bastante comum você fazer referência a algo e ser mal interpretado. Então, nesse caso aqui, você observa que o marido falou que a esposa fica linda quando está vestida de vermelho. Ele não falou absolutamente nada sobre o que acontece quando ela está vestida de azul. Então, na linguagem natural, acontece esse tipo de mal entendido. Vamos para um segundo exemplo. O pai diz: meu filho mais novo é muito estudioso. E aí o filho mais velho que acaba ouvindo essa frase diz: o meu pai acabou de dizer que eu não era estudioso. Novamente, você observa que o pai apenas fez referência ao filho mais novo. Ele não falou absolutamente nada sobre o filho mais velho. Quando ele diz que o filho mais novo é estudioso, pode acontecer que o filho mais velho seja estudioso ou não, mas ele simplesmente não falou absolutamente nada. Então, é comum as pessoas fazerem esse tipo de interpretação. Por isso que quando a gente lida com matemática, a gente precisa de uma linguagem que seja mais robusta, no sentido de não permitir esse tipo de interpretação errada. E aí nós vamos para a linguagem da lógica matemática. Ela tem uma das funções, é escrever sem ambiguidade qualquer ideia, qualquer expressão, qualquer proposição, de forma que ela possa ser compreendida da forma correta. Para isso nós vamos estudar nas próximas telas formas de você traduzir uma informação ou uma proposição de linguagem natural para a linguagem da lógica matemática. Primeiro exemplo, eu chamei de tradução 1. Como você traduz essa proposição para a linguagem da lógica matemática? A proposição é: você estuda cálculo ou você estuda programação, mas não os dois ao mesmo tempo. Então fique atento para você entender como é o processo de transformar essa frase que está em linguagem natural para a linguagem matemática. O primeiro passo é você identificar na proposição aquelas que a gente chama de proposições simples. Então você tem duas que estão destacadas aí em verde. A primeira, você estuda cálculo, e a outra proposição simples é você estuda programação. Então a estrutura da proposição grande, ela contém apenas duas simples, que são essas duas. E aí você vai utilizar a variável P e a variável Q para representar de maneira simplificada essa expressão maior. Quando você diz você estuda cálculo ou você estuda programação, você está falando de uma disjunção. Então, o símbolo correto é o ou, esse símbolo que representa a disjunção, e você escreve P ou Q. Simplesmente você não escreve mais em palavras, você agora usa as variáveis proposicionais para escrever essa expressão. A outra frase que você encontra aí é
você estuda os dois ao mesmo tempo. Depois a gente faz a negação, mas primeiro analisa todas as expressões de forma afirmativa. Depois você coloca o sinal de negação onde for necessário. Então, o que significa, em termos de lógica, estuda os dois ao mesmo tempo? Os dois ao mesmo tempo significa estudar cálculo e estudar programação. Então, você vai escrever P e Q. O próximo passo é identificar as palavras que ainda não foram usadas. Por exemplo, aqui você tem mas. Quando você diz você estuda cálculo ou você estuda programação, mas não os dois ao mesmo tempo, esse mas está fazendo o papel de i. É muito comum você dizer mais quando você quer dizer i. E é isso que eu quis dizer quando a gente diz que a linguagem natural ela é imprecisa. Você diz, por exemplo, eu vou, mas você não vai. O correto seria dizer eu vou e você não vai. Então, o mais, geralmente, ele tem a função de i, do i lógico. Bom, então agora vamos completar a nossa tradução 1. Você estuda cálculo ou você estuda programação. Então, P ou Q. Mas, está aqui o i, não a negação de quem? Os dois ao mesmo tempo. Então, não os dois ao mesmo tempo, que é P e Q. Então, essa é a forma correta de você representar esta frase na linguagem da lógica matemática. Exemplo número 2. Se está chovendo, mas não está nevando, então não é verdade que não está chovendo e não está nevando. Primeiro você identifica as proposições simples que estão envolvidas. Então, nessa proposição grande, você consegue ver apenas duas simples. Está chovendo, você vê que ela aparece aqui e aparece novamente, e a outra está nevando, que também aparece duas vezes. Então, você chama uma de P, eu chamei P e está chovendo, e Q está nevando. Agora nós vamos tentar entender qual é a estrutura dessa proposição. Você vê que ela tem um se então, ela começa com se então. Então, ela se trata de uma condicional. Quando você tem uma condicional, se então, você precisa apenas identificar quem fica do lado esquerdo e quem fica do lado direito. Quem fica do lado esquerdo é quem está antes do então, e quem vem depois fica do lado direito. Do lado esquerdo nós temos se está chovendo, P está chovendo, mas, novamente fazendo o papel de I, não está nevando. Está nevando é Q, então não está nevando, não Q. E aí nós completamos o antecedente dessa condicional. Agora vamos para o lado direito. No lado direito, que é depois do então, você tem não é verdade que. Então, sempre que você tem não é verdade que, nós vimos isso nas primeiras aulas desse curso, ele nega tudo que vem a seguir. Tudo que vem depois, eu sugiro que você coloque entre parênteses para ser negado por esse sinal. Então, você tem aqui não é verdade que, está aqui a negação, de quem? Não está nevando, não que, e está aqui o i, lógico, não está chovendo, não P. Então, essa é a forma correta de você escrever essa expressão em linguagem de lógica matemática. Exemplo 3. Você estudar é uma condição necessária, mas não suficiente para você ser aprovado. Então, primeiro você identifica as proposições simples envolvidas. Você estuda, já que é do verbo estudar, e a outra, você é aprovado. Então, são as duas proposições simples que você encontra nessa expressão. Agora você vai tentar descobrir qual é a estrutura dessa frase. Já que você encontra a expressão condição necessária, condição suficiente, isso está relacionado com a condicional. E quando você tem uma condicional, aquele que você chama de condição necessária, você já viu em uma aula anterior, que fica do lado direito da seta. Estudar é necessário, então estudar vai ficar do lado direito.
Agora você encontra outra expressão que tem a ver com condicional. Condição suficiente. Aquele que é chamado de condição suficiente fica do lado esquerdo da seta. E eu estou dizendo que estudar é uma condição necessária, mas também estou dizendo que estudar não é suficiente. Você vai precisar de uma outra condicional, onde ela fica do lado esquerdo. Estudar, suficiente, lado esquerdo. Bom, agora vamos construir efetivamente essa frase, tá? Você estudar é uma condição necessária, então você tem uma condicional, onde a condição necessária é estudar, fica do lado direito. Condição necessária para quem? Para você ser aprovado, então aprovado fica do outro lado. Mas, então aqui tem um i, condição suficiente. Uma coisa é ser condição suficiente, outra coisa é não ser condição suficiente. Então, já que tem um não, põe a negação. Estudar suficiente fica do lado esquerdo da seta. Então, outra condicional com P do lado esquerdo. Então, é assim que você constrói essa expressão traduzida para a lógica matemática. Mais um exemplo. Você vai à praia somente se não estiver chovendo. Essa forma de você se expressar, você vai encontrar diversas vezes e a tradução dela para a lógica matemática é um pouquinho complicada. É comum as pessoas cometerem erro na hora de traduzir, então ela foi escolhida justamente por essa razão. Então vamos identificar as proposições simples envolvidas. Você vai à praia, eu chamei de P, e a outra proposição simples é está chovendo. O que significa o somente se? Nós vimos em uma aula anterior que somente se significa que o que está sendo falado é uma condição necessária. E aí nós temos não está chovendo, é uma condição necessária. Necessária para quê? Para você ir à praia. Quando você escreve nessa forma, fica mais fácil de você passar para uma condicional. Essa forma é um pouco mais complicada, assim você consegue identificar mais facilmente por causa do necessário. Condição necessária significa que está do lado direito. Então, não está chovendo é necessário. Então, não está chovendo, não que fica do lado direito. Para você ir à praia é a outra proposição, fica do lado esquerdo. Então, aí está a nossa proposição traduzida para a lógica matemática. Então, é assim que nós traduzimos expressões lógicas da linguagem falada ou escrita para a linguagem da lógica matemática. Na próxima aula, nós vamos continuar estudando lógica matemática. Até lá!